esse amor que a gente muitas vezes questiona ou não entende, mas nós vamos pensar um pouquinho sobre ele a partir de hoje. Eu quero que você estude lá na sua casa, traga também ensinamentos e pensamentos sobre isso, porque eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Se coloque em pé, vamos orar, pedindo para que Deus fale ao nosso coração, ministre sobre as nossas vidas. Estenda as mãos para cá, abençoe a vida do Marcelo, os negócios dele, a família dele, o intelecto dele, que o Senhor continue dando a ele sabedoria, discernimento, que o Senhor continue levantando Marcelo como ensinador da tua palavra, orientador através da palavra de Deus. Pai, toma o Marcelo nas tuas mãos, continua abençoando, fortalecendo, Senhor, enchendo o teu filho de graça, de poder, de unção. Pai, que o celeiro do Marcelo seja abençoado. Senhor, que o casamento do Marcelo e da irmã Vânia seja abençoado. Que os filhos do Marcelo sejam tocados por ti e cheios de graça e de unção do céu. Pai, toma o teu filho nessa noite e que a boca dele seja a tua boca, Pai. Que a voz dele seja a tua voz, ministrando sobre os nossos corações o teu querer e a tua vontade. Fala conosco, Pai, nesta noite. Tudo para a honra e para a glória do teu santo nome é o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo. Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não vou nem perguntar se você está animado. Deus, Ele é soberano. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero te encorajar a abrir a palavra de Deus em Levíticos 19, do 15 ao 19. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O que falar sobre o amor, né, irmãos? É sempre algo gostoso, difícil, mas que precisa ser exercido. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter uma dinâmica diferente. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Nós vamos ler bastante escrituras falando sobre o amor. Pergunta aí para o seu irmão do lado. Que amor é esse? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu escrevi algo assim, irmãos. O amor, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam. O amor não é o desejo ardente por outra pessoa, conhecido como eros. O amor não é um dom a ser exercitado, praticado no nosso dia a dia. O amor é, sim, incondicional, um mandamento, uma ordenança do Senhor, é o cumprimento da lei, um caminho a ser seguido. Nós vamos ler sobre isso. Eu deixei um versículo aqui que não é esse que está na tela. A palavra diz assim, 1 Timóteo 1,5, não precisa colocar. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? Eu quero falar primeiramente com vocês sobre o que está na tela. O amor é incondicional. Olha só o que a palavra fala, irmãos. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Outras versões falam os poderosos. Mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Pode tomar o seu assento, irmãos. Sabe, irmãos, por que eu falei que é incondicional? Quando você olha para esses versículos que nós lemos, algumas poucas palavras mostram isso. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, não procurem agradar os poderosos, não espalhem calúnia, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Sabe, irmãos, são coisas que a gente vê de uma maneira muito corriqueira aí fora. E às vezes no nosso meio.
mas a palavra diz que o amor dele é incondicional. Quando você vai para 1 João, e nós vamos começar a ler isso, 1 João 3, versículo 23 e 24, eu gosto muito desse tema, irmãos, porque é algo que desafia o nosso coração. Amar não é fácil. Hoje eu vi o quanto a minha tia me ama. Rapaz, cheguei na casa dela para almoçar, tinha lá, isso para um diabético, hein, irmãos, pudim, pavê, gelatina, sorvete e bolo. Pensa se eu não trouxe tudo isso para casa. Eu trouxe, irmão, vou comer quando chegar em casa, tenho certeza disso. Deus é bom demais, Ele nos ama. A palavra diz assim, 1 João 3, do 23 ao 24. Aleluia, Deus. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Sabe, irmãos, amor é um mandamento do Senhor. Às vezes a gente acha que o amor é só amar o próximo, é só amar um ao outro. Amar a nossa esposa, porque amar o próximo, você já pensa logo quem está do seu ladinho, né? A esposa, o filho. Mas como é desenvolver e desempenhar isso com aquele que muitas vezes você odeia? E a Bíblia fala que se ele é incondicional, como é que eu posso odiar uma pessoa? Como é que nós podemos ter um coração sem ter esse amor? Quando você vai para João 15, 9, quando ele fala da videira, é algo tremendo da parte de Deus, e Jesus, ele expressa o seu coração. João 15, do 9 ao 14, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A palavra diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. É um mandamento, é uma ordenança. Irmão, fala a verdade. Tu tem coragem de dar a vida pelo seu amigo? Já parou para pensar nisso? Qual responsabilidade grande é a minha, a sua? Porque quando a gente fala de amizade, hoje em dia, eu tenho certeza, irmãos, eu falo isso por mim. Na sua mão esquerda tem 5 dedos e vai sobrar dedo. Você vai contar, bom, eu tenho esse e esse aqui não dá. Vai ter 1, 2 que você realmente confia, que você derrama o seu coração, que você fala, não, por ele eu ponho a mão no fogo e não tiro. Por aquele ali já não dá. Esse amor, irmãos, é algo que vai além. A gente nunca vai ter o amor ágape, que é de Deus para conosco. Mas nós podemos chegar muito próximo disso através das Escrituras. A palavra, Jesus acabou de falar, que se nós permanecermos nele, que é a videira, nós também faremos coisas maiores. Se você ler para frente, você vai enxergar isso. Mas quão difícil é, irmãos? Quanto tempo a gente tem escutado e fala assim, por que não acontecem os mesmos milagres que aconteciam antigamente, muitas vezes nas igrejas? A igreja mudou? O evangelho mudou? Não. As pessoas mudaram, irmãos. A busca é muito menor. Quando você fala de orar, quando você fala de jejuar, o jejum hoje em dia ficou até fácil, irmãos. Ah, eu vou jejuar café, que é a minha luta. Eu vou jejuar feijão. Eu vou jejuar o arroz. Sabe, é difícil você ouvir alguém que fala assim, ó, eu vou jejuar, só vou comer quando terminar o jejum. É difícil, irmãos. Não que seja pecado o que nós temos feito. Mas é muito diferente, irmão. A busca, ela está muito contrária da realidade que a Bíblia nos ensina. Aí você vai escutar muitos, como o pastor falou.
uma adoração, uma falsa adoração. Ah, mas Jesus já fez o sacrifício. Aí eu não preciso mais, então. Eu não preciso buscar, porque Jesus já buscou, Jesus já pagou o preço por mim. Mas e a minha responsabilidade com Deus, diante desse amor que nós estamos falando, esse amor que nós estamos pregando? O que nós vamos oferecer lá fora para as pessoas que estão desacreditadas do Evangelho por aquilo que elas assistem, por aquilo que elas veem, pelo mau testemunho que muitos têm lá fora? Nós não somos perfeitos, irmãos. Não somos fracos, falhos e pecadores. Mas se a gente não buscar constantemente, diariamente, através da palavra, a gente não tem uma mudança completa. A gente não tem uma transformação radical de vida, irmãos. Sempre vai ter alguma coisinha que vai ficar te pegando lá atrás. Por quê? Porque não existe uma entrega. Quando a gente olha para Romanos 13, de 8 a 10, a palavra puxa bastante a nossa orelha, né, irmãos? Romanos 8, é 8? Perdão, Romanos 13, de 8 a 10. Falei, não pode ser 8, porque eu não marquei aqui na Bíblia. E tem gente que não marca a Bíblia. Se eu não marcar, eu me perco, viu, irmãos? A palavra diz assim, Romanos 13. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, Jesus veio, o Antigo Testamento não serve para mais nada. Que mentira, irmãos. Paulo está dizendo que o amor ao próximo é o cumprimento da lei, que o amor, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E muitas vezes ignoramos isso. Antigo Testamento, Novo Testamento, porque às vezes você fala assim, Velho Testamento, você fala perto de um teólogo, ele fala, velho é você. Aqui é o Antigo. Tem uma palavra a ser dada. Quando nós lemos Levíticos 15, se você for lá para Romanos, no capítulo 8, que nós vamos ler, no 12, fala exatamente o que Levíticos falou, só que de uma outra maneira. Mas esse amor, ele é imutável, irmãos. Ele existe no meio de nós, precisa estar no meu e no seu coração, para que quando as pessoas escutem você falando, falam, puxa, quando aquela pessoa fala, aquele homem, aquela mulher, os olhos dela brilham, é como se Jesus estivesse falando comigo. Eu sinto isso, irmãos, eu não sei vocês, mas isso é bom quando você está falando com alguém e você sente Jesus naquela pessoa. A pessoa está falando e você fala assim, meu Deus do céu, da onde está saindo tanto conhecimento? Da onde está saindo essa unção, essa virtude? É porque a busca é completa, irmãos. Às vezes eu falo assim, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia, por isso que ele levou Arão com ele. Leva alguém contigo, irmão, se você acha que não consegue falar. Sabe? A palavra está fácil para mim e para você, irmãos. A questão é, quanto tempo eu tenho me colocado à disposição de Deus? Porque essa é a diferença. Não é porque o Marcelo fala, o Felipe fala, todos que sobem aqui têm uma palavra ou não. É a questão de você amar a palavra, irmãos. Você ter vontade de falar de Deus para as pessoas. A minha missão é essa. Eu até postei hoje, falei assim, o meu maior chamado é servir. Sabe, irmãos, é você poder acolher alguém, poder abraçar alguém, poder falar de Jesus para alguém, porque é o Espírito Santo que vai transformar essa pessoa, não é você não, viu? Eu sempre falo, minha filha tentou, não conseguiu. Me deu 2 netos. Ela fica doida quando ela escuta, e provavelmente ela está assistindo. Glória a Deus por isso. Mas sabe, irmãos, nós não temos poder de mudar ninguém. Não temos. Precisamos acabar com isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem. O seu testemunho de vida tem. Porque muitas vezes você calado lá fora, pelas suas atitudes, você consegue trazer alguém aqui para dentro. Então a pessoa fala, puxa, aquele cara ali, ele não falou nada, mas eu sinto e eu percebo que ele é crente, que ele é evangélico, que ele é cristão, porque ele ama a Deus, ama a família dele. Ontem eu amei minha família demais, irmãos. Fui lá no Tubarão, comi o açaí da Isabel, que ela não aguentou, adorei. A minha esposa tomou um caldo, eu falei, meu Deus, está calor, mas quer um caldo? Vamos tomar um caldo.
Amei aquela isca de peixe. Meu Deus do céu. É bom quando a gente pode fornecer algo para aqueles que nós amamos, irmãos. É gostoso você poder sair, você poder fazer as coisas. Mas você só consegue fazer isso se esse amor que nós estamos falando aqui, se ele prosperar na sua vida. Porque o resto vai de encontro ao querer e o realizar dele, irmãos. De Deus, não é meu, não é seu. As pessoas vão querer estar aqui, irmãos. Esse lugar não sou eu que falo, mas muitos já falaram, vai ficar pequeno. Não vai dar, irmãos. Já se prepara, porque é você que está aqui que vai acolher aqueles que vão chegar. Você já parou para pensar nisso? Rapaz, o que eu vou falar para aquele? Puxa, aquele ali nunca veio na igreja. Nossa, aquele lá também não. É você que vai cuidar. Já parou para pensar nisso? É esse amor que nós estamos falando que você vai ter que derramar sobre a vida dele. 1 Coríntios 14. Isso é bênção, irmãos. Eu gosto desse aqui, hein? Só o versículo 1. É bom que você aprende a navegar na Bíblia, viu, irmão? Estou voltando, hein? As 4, 5 Bíblias lá que estão até coladas, irmãos. Olha. Falei assim, não, preciso mudar isso. Preciso mudar essa história. A palavra diz assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém? Mas olha só que interessante. Primeiro ele fala para nós seguirmos o caminho do amor. E depois ele fala para buscar, irmãos, com dedicação os dons espirituais. É para buscar ou não? Aqui quem está falando é Paulo. Não é o Marcelo, não é o Felipe, não é o Fernando, não é o Cacá, não é o Glauco. É Paulo, irmãos, que está nos ensinando. Precisa ter uma busca constante, uma dedicação, irmãos. Rapaz, eu canso de falar, eu era dedicado para jogar futebol de salão, nem parece, né, irmãos? É que na época que eu jogava, eu pesava só 78. Agora eu já estou com os 94 e voltando quase para os 104, que eu perdi o ano passado. As pessoas falaram, você tinha que falar que você tinha eliminado, você falou que perdeu, achou de novo. Sabe, irmãos, se a gente tiver essa dedicação, quando você quer algo, principalmente para os namorados, fala aí, irmãos, quando você está namorando, quando estava namorando com a Vânia, rapaz, que dedicação, irmãos. Aí vamos para o shopping, que eu detesto, mas eu ia. Tem que fazer, né? Agradar a esposa. Cinema, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, 16 anos não fomos ainda. Você acredita que eu ainda não levei minha esposa no cinema? Olha que vergonha. A gente se dedica para muitas coisas, mas tem coisas que às vezes é tão simples que nós não fazemos. Mas se a gente não se dedicar ao Senhor, fica ainda pior. Porque o relacionamento não flui. As brigas ficam constantes. Por quê? Porque falta esse amor, irmãos. Esse amor que nós estamos falando aqui, que a palavra nos ensina e traz para a nossa existência, é o que muda nossas histórias, que muda o nosso relacionamento, que muda a nossa vida, que muda a forma de você se expressar, de falar. Não que falar em gíria é pecado, irmão, não. Tem muitas pessoas que eu conheço que falam assim, que são cheias de Deus. Mas quando você consegue expressar pela palavra de Deus de uma maneira muito cristalina e tranquila para a pessoa entender, Paulo fala em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, que ele fala assim, ó, eu prefiro falar uma palavra que a pessoa entenda do que eu ministrar em línguas, por mais que eu tenha essa intimidade com Deus. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. Para quê? Para que você saia desse culto, irmão, refletindo, meditando, o que eu preciso mudar? Aonde essa palavra mexe comigo? Porque, irmãos, o evangelho é confronto. Se o evangelho não confrontar a sua vida, não confrontar o seu pecado, não está surtindo efeito aquilo que nós estamos ministrando. O amor de Deus para conosco é mudar as nossas vidas, irmãos. Eu sei de onde eu saí, do lixo aonde eu vivia, e para onde ele me trouxe, para essa maravilhosa luz, para essa comunhão com os irmãos. Estou sentindo falta do Áquila aí, só para dar uma lembrada. Então, a gente entende, irmãos, o amor que é derramado do Senhor sobre as nossas vidas. Quantos aqui não foram acolhidos, irmãos? Eu fiquei prestando atenção nas pregações do antes, do durante e o depois da Hag. Né? Ver os irmãos que foram os desbravadores, que começaram, falou, puxa, começou o seu Luiz, a dona Vânia, aí era naquela casa pequenininho, e hoje nós estamos aqui nesse salão.
Irmãos, isso é glória. Quem esteve lá atrás e está vendo esse mover de Deus hoje, é esse amor que nós estamos falando. É o Senhor derramando sobre as nossas vidas poder de Deus através do Evangelho para que outras vidas sejam alcançadas. Quantas pessoas que estão aí fora, irmãos, com o casamento destruído e precisam ouvir essa palavra? Quantos namoros estão impuros porque não conhecem a bênção de Deus? Quantas pessoas estão vivendo nas drogas? Quantas estão vivendo na prostituição? Porque hoje em dia, irmãos, você vê menininha de 10, 12 anos chamando homens, muitas vezes acima da idade dela, para ter relações, irmãos. E tudo normal, legal, legal nada. Não vão ter vida, não vão ser honradas como devem ser. Sabe, porque um homem de Deus, ele honra a mulher que ele tem. Se ele não honra, ó, tem uma salinha ali, logo depois chama o pastor ali, uma galera que nós vamos conversar com você. Sabe, irmãos, porque discipulado muda o nosso relacionamento. Discipulado é bom, porque muitas vezes aquilo que você não consegue falar no meio de muitas pessoas, com uma ou duas que você tem afinidade, que sejam homens e mulheres de Deus, você vai desabafar, vai receber aconselhamento e vai receber mudança do alto. Não é nosso, irmãos, é esse amor. 1 Coríntios 13, todo mundo ama essa palavra. Olha só o que ela fala, 1 Coríntios 13, do 1 ao 8, só a parte A. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, alguém acha que essa música aqui, que cantavam aí, o carro era dele, né? Não era não, era da Bíblia, viu, irmãos? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, irmãos. O amor, ele supera os dons, irmãos. Às vezes a gente vê as pessoas numa busca frenética. Ah, eu preciso revelar. Ah, eu quero ter o dom de revelação. Eu quero falar em línguas. Ah, eu quero traduzir as línguas, porque eu tenho que ser poderoso na igreja. As pessoas têm que ver que eu sou cheio de unção. Serve de nada, irmãos. Eu já vi uma pessoa, nós comentamos isso na casa da tia Dalgisa hoje, na hora do almoço, a hora que a gente estava se confraternizando, e a gente estava num culto, e nós fomos convidados, era um culto de varões, e nós fomos para lá, e tinha um rapaz que andava conosco, eu não vou nem citar o nome dele, ele era o evangelista da casa na época, e ele ficava inquieto no banco, que nem eu fico assim quando estou pregando, não consegue ficar parado, ele ficava inquieto lá no banco. Eu vou lá no altar. Eu vou lá no altar. Não, você vai fazer o que no altar? Fica quieto aí, fica aí. Não. E eu estava como se fosse o guarda dele ali, não deixava ele sair para nada. Eu dei um vacilo, fui para o banheiro. Quando eu voltei, aonde ele estava? Estava lá no altar. E ele estava assim para uma mulher. Eis que te digo isso. E a mulher era a preleitora da noite, irmãos. E o cara falou. De repente, numa ousadia, ele meteu a mão dentro do bolso do blazer dela, arrancou o maço de cigarro. E tudo que ele tinha profetizado aconteceu. Essa mulher, ela levantou, pediu perdão para a igreja e foi embora. E ela era a pregadora da noite. Dons não significam nada sem a unção de Deus e sem o poder de Deus sobre a vida da pessoa. E ele falou assim, eu falei que eu precisava ir lá no altar. Eu falei, você é teimoso. Mas sabe, irmãos, era um homem cheio de dons, mas tinha uma vida toda torta. Porque o dom não significa que você é uma pessoa salva, não significa que você é o ungidaço do Senhor, que você é o super crente. Se você não tiver amor, de nada vale, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas o amor não cura, o amor não liberta, o amor não salva. Eu tenho que pôr a minha mão lá, ungir, tem que fazer acontecer, irmãos. Se não tiver amor,
nada daquilo que você for fazer não tem valia para Deus. Nada. O amor, ele acolhe. O amor, muitas vezes a pessoa que está ali morrendo, talvez ela não volte, mas ela vai sentir o seu amor para com ela, ela vai em paz. Se às vezes tem uma pessoa num relacionamento que está incomodando, as coisas estão saindo do lugar, se você ama aquele casal, se você ama aquela família, se você derrama essa unção do Senhor através da sua palavra, a restauração acontece. Porque é Deus, irmãos. É esse amor que muda a história das pessoas, não somos nós. Nós somos apenas um canal de bênção para essas pessoas. O Senhor, ele é soberano, irmãos. 2 Coríntios 12, só volta um pouquinho aí, 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Opa, tá para frente, Marcelo. Fala que o amor supera os desafios. Aí fala um pedacinho de Paulo, né? 2 Coríntios 12, 10. Cadê? Opa, estou no 2. Ô, Marcelo, você está perdido aqui, hein? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A palavra diz assim, irmãos. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Tu consegue, irmão? Você consegue se alegrar, porque se regozijar, irmãos, é o que a gente viveu um pouquinho antes aqui, quando estava no meio do louvor, pegando fogo aqui, estava ou não estava? É se regozijar, se entregar totalmente ao Senhor. Você consegue? Na fraqueza? Quando alguém te insulta? Nas necessidades? Quando o boleto chega e você não tem dinheiro para pagar? Nas perseguições, sem você ter feito nada? Nas angústias? Você consegue? Se não tiver esse amor que nós estamos falando, não consegue, irmãos. O amor, ele é sublime, irmãos. Sublime. João 13, 34, 35. Eu falei que hoje vocês iam ler bastante Bíblia. João 13, 34, 35. Eu amo esse versículo, irmãos. A palavra diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem. Ele não está falando que, será que eu tenho esse dom? Eu não consigo, eu não posso. Não, ele está dizendo aqui, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A pessoa tem que olhar para você e enxergar você como discípulo por causa desse amor. Puxa, rapaz, o Gabriel ama. Quando ele pega ali, o coração dele é incrível. O Glauco, quando está tocando aqui, ele ama o que ele está fazendo. A Thaís, quando está ministrando, a assembleiana pura, ela está lá, ama o que está fazendo. Sabe, irmãos, é esse amor. As pessoas vão enxergar que você é discípulo pelo amor que você transmite, naquilo que você faz para Deus. É difícil? É, irmãos. Ser exemplo, porque se você se preocupar, será que eu estou sendo exemplo? Será que eu estou sendo exemplo? Aí já perdeu tudo. Porque isso é natural do seu coração. Quando você está buscando, quando você está treinando esse amor para com a sua família, para com os outros, é natural. É gostoso de fazer. Você não quer sair mais. Daqui a pouco, se eu não parar, eu não saio daqui do altar, irmãos. Porque você quer falar, você quer expor. Por quê? Porque você gosta. Sabe, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser como nós fazemos para as nossas esposas. Pelo menos eu amo agradar a minha esposa. E olha que nem sempre eu consigo. Porque a mulher sempre exige muito, né, da gente. Isso é num contexto geral, irmãos. Mas a gente tenta. A gente se coloca na brecha, né, na fiação, para a gente estar agradando. É fácil? Não é fácil. Como também não é fácil a Vânia amar o Marcelo. Eu sei o quanto eu sou chato. Eu sei o quanto eu sou difícil muitas vezes. Às vezes eu acordo de madrugada e falo, amor, não estou me sentindo bem, ora por mim. Ela não acorda, amor, acorda, estou precisando de oração. Sabe, eu acordo, irmão. Quero saber não. Aí ela acorda. E tem dia que o negócio é tão bravo que você acorda, Isabel.
Acorda a Isabel também. A Isabel é uma criança, se ela botar a mão em mim, vai ser melhor. Sabe, irmãos? Mas depois a gente fica rindo dessas coisas. Porque isso faz tão bem. Estava falando, pastor, a Isabel essa semana ela estava hiperativa, né? Estava daquele jeito, vai, faz, acontece. E tem hora que você chega do trabalho, ou você está em casa, você... Rapaz, não para, né, meu? Aí eu já falei para ela, vamos começar de novo, vamos mudar esse negócio aí. Todo mundo de joelho aqui, vamos orar. Levantamos agora, despertamos. Aí a Vânia ficou de lado, falou, pregação de quinta. Parar de orar deitado, meu. Vamos ficar de joelho. Ela falou, tá bom. Aí ficou os 3 de joelho, a Isabel começou a orar, depois a Vânia orou, concluí. Irmãos, o nosso dia foi abençoadíssimo, do começo ao fim, por uma simples atitude de amor, porque isso nós demonstramos amor uns pelos outros. Você vê a Isabel orando era o Alexandre. Alexandre é o cabeça azul, né? Estava orando por ele. Lá no meio da oração, lá, eu falei, eu pego ele lá tarde, pode deixar comigo. Sabe, irmãos, mas a gente vê o coração de uma criança já exercitando a oração e a gente se doando. Muda a história, irmãos. Se você não ora com a sua esposa, faz essa experiência, porque isso muda a história, irmãos. Muda, porque é um amor sendo exalado. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, 8, versículo 7, depois de Provérbios, se eu não me engano. Eu acho que é isso aí. Salmos, Provérbios. Vamos lá. Depois de Eclesiastes. Opa, pulei, hein? A palavra diz assim, irmãos. Isso aqui, Encontro de Casais ama esse versículo. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Sabe, irmãos, o amor não se corrompe. O amor é incorruptível, irmãos. Não consegue, mas tem uma coisa que eu acho tremendo nesse versículo. O amor, ele rompe barreira, ele rompe fronteiras. Porque onde você não entra, o amor entra. Onde você não consegue falar uma palavra, o amor consegue. Ninguém consegue ser amado, irmãos, durante muito tempo, porque o amor constrange. A pessoa fala, que nem a gente, falar que os missionários vizinhos lá de casa, Vânia, vamos para o culto? Hoje não. Amor, vizinho de novo aqui, enchendo para a gente ir lá no culto. Vai você, eu não vou não. Fio, 1 semana, 2 semanas, amor, pelo amor de Deus, pega um Uber, vai nesse culto, vai ver lá, porque esses vizinhos não param de convidar a gente. E hoje nós estamos aqui, pela graça que Deus derramou sobre a vida do Luiz, do Vitinho, da Leni. Mas sabe, irmãos, foi insistência. Tem hora que você é chato? Não. Tem hora que você quer amar a pessoa de uma maneira incondicional, para que ela também alcance aquilo que nós estamos alcançando. Você não gostaria de ver toda a sua família aqui? Eu gostaria de ver a minha. Eu tenho esse sonho. Às vezes a semana fala assim, a Isabel vai deixar a minha mãe louca. Glória a Deus! Ela pega a caixinha, ela deu uma caixinha para ela de som pequenininha, ela pega o violão dela, e aonde que ela vai? Do lado da cama da avó. Blém, 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 e põe a caixinha no alto. Falei, glória a Deus, tá amando a avó. A avó vai se converter, tanto ouvir louvor, não vai aguentar. Daqui a pouco ela já está cantando, junto com a Isabel. Sabe, irmãos, amor, o que você tem exalado? O que você tem derramado sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado? 1 Pedro 4, do 7 a 8. Essa aqui, irmãos, eu vou falar para você que desafia muitos, mas muitos corações, até dos mais experientes na fé. Vou falar para ti. 1 Pedro 4, eu vou começar no 7, irmãos. A palavra diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Olha aí. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecados, irmãos. Glória a Deus. Tem dificuldade de perdoar? Decora esse versículo, irmão.
O amor perdoa muitíssimos pecados. É o amor, irmãos. Se esse amor não estiver dentro do seu coração, sabe quando você vai perdoar alguém? Nunca. Aí você fala assim, puxa, mas aquela pessoa tem um coração duro. Não, ela tem um coração sem amor. Ela não tem um coração duro. Ela ainda não enxergou esse amor como ele tem que sobressair sobre a vida dela, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as vidas sejam alcançadas. Essa semana eu recebi uma notícia, eu compartilhei com o pastor, e, rapaz, pensa num marmanjão que chorou. Meu filho, ô pai, eu tenho uma surpresa para te falar. Na realidade, o dia que eu estava indo para o hospital, ele estava me levando, falou, ó, vou ter que falar uma coisa para o senhor, eu sei que a situação está difícil, porque essa semana eu fui abençoado, irmãos, eu acho que nem todos sabem, mas uma Master baú, lembrei de você, rapaz, lembrei, subindo a subidinha São José dos Campos, depois da GM, eu brequei, o abençoado veio e não brecou, bateu atrás da Fiorina, e aí eu tomei um tranco, aí na hora, tranquilo, a gente resolveu ali, tudo, graças a Deus, o dono da empresa, da Master, assumiu toda a responsabilidade, e só que 3 horas da manhã do dia seguinte, eu não conseguia virar o pescoço, irmão, começou a me dar uma dor aqui, e esse braço aqui ficou inutilizado, e aí meu filho me levou no hospital de manhã, e aí ele me fala isso, falei, lá vem bomba, B.O., e ele falou, pai, a pastora me chamou, veio conversar comigo, e hoje eu vou ministrar a palavra pela primeira vez. Irmãos, eu falei assim, isso que é amor de Deus, eu com dor aqui, Deus alimenta a gente com uma notícia boa. Sabe, irmãos, é bom você ver aqueles que você amou frutificando. Para Deus, é bom demais. É esse amor que nós estamos falando. Vamos lá para João 4, 18 e 19. Aliás, perdão, 1 João 4, 18 e 19. É isso mesmo? 1 João. Opa, estou no 3, né? A palavra diz assim, irmãos. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe, irmãos, quando você ama verdadeiramente, sinceramente, você não tem medo. Você pode passar por dificuldades, por situações, mas o verdadeiro amor, ele expulsa o medo, irmãos. Você sente segurança, você sente tranquilidade. Por que muitas pessoas que sofrem de depressão, e essa doença é a doença do século, a gente cansa de ouvir isso, por que muitas vezes elas não superam? Porque elas não têm esse amor. Elas não conseguem se aperfeiçoar no amor. E aí, o inimigo deita e rola, irmãos. Porque o pensamento, ele fica negativo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou viver, eu não vou conseguir vencer, eu sou assim, eu sou assado. Você começa a agir de uma maneira muito negativa. Eu sou feio, eu sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você começa a se autodesprezar. Mas se você está no amor de Deus, você supera, irmãos, tudo isso e você bota tudo isso para correr. Opa, na minha vida não. Eu posso ter dificuldade, como a gente leu. O amor, ele supera os nossos desafios, irmãos. Ele vai além. Nós precisamos ter convicção disso. Colossenses 3, 12 e 14. Olha, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Deus é bom, irmãos. Colossenses 3, do 12 ao 14, a palavra diz assim, irmãos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe, irmãos, sem amor, você não consegue ter compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E o suportar aqui não é o que a gente está acostumado a ouvir lá fora. Nossa, vou ter que suportar o pastor, pelo amor de Deus. Não, suportar é... Sabe quando a gente quer botar aquele negocinho aqui para encher de coisa, que mulher gosta, né? Colocar um monte de coisa em cima? Aquele negocinho chama suporte.
O suportar uns aos outros, irmãos, é você ser suporte para o seu irmão no momento que ele estiver caído, no momento que ele estiver triste, no momento que ele estiver vivendo algo muito ruim na vida dele. É você ser suporte. Não é você, vou ter que suportar esse cara, essa mulher, misericórdia. Não. O amor de Deus é diferente, irmãos. Ele não age de maneira mesquinha. Faz para receber algo em troca. Ele faz porque ele entende que o Senhor fez por ele. Ele entende que Jesus faz a mesma coisa por ele. O amor, ele é simples, irmão. Vamos voltar lá em Romanos 12, do 9 ao 10. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estou no horário, hein, irmãos? Estou no horário. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Romanos 8. Aliás, Romanos 12, perdão. 12, de 9 a 10. A palavra diz assim, irmãos: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se, olha aí de novo, irmãos, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Sabe, o amor, irmãos, ele é o único caminho que faz você honrar o próximo. O amor, ele não inveja, o amor, ele honra. Olha só que diferença. A gente viu Saul, que governou 40 anos, irmãos. Por causa de inveja, ele perseguiu Davi. Ele não conseguiu nem buscar a arca da aliança que estava com os filisteus. Ele preferiu viver a inutilidade da sua vaidade do que servir ao Senhor e se entregar a esse amor. Honrar Davi. Porque Davi, quando tocava lá a harpa, o demônio que estava em Saul batia em retirada, irmãos. Mas mesmo diante de tudo que Davi fazia, ele só conseguia enxergar a inveja. Ele só conseguia enxergar algo negativo, irmãos. Por quê? Porque não existia um amor sincero diante dele. Ele não conseguia, irmãos. E nós, muitas vezes, temos o mesmo coração. Eu me alegro com a alegria do meu irmão. E você? Quando o irmão aparece, teve uma situação interessante, eu fiquei feliz porque eu tinha comprado aquele som em casa no final do ano, e aí um amigo nosso foi visitar, eu falei assim, dá uma olhada aí, você que manja de som e tal, o que você achou? Rapaz, as pessoas ficam felizes de mostrar um carro novo, uma casa nova, você está contente por causa do som? É verdade, estou contente por causa do som. Eu gosto de som, gosto de música. Você se anima quando o seu irmão tem uma vitória, irmão? Porque isso mostra o amor que você tem. Ou você fala assim, não, aquele carro era para ser meu, hein? Aquela casa, não, combina mais comigo. Sabe, irmãos, o amor não nos permite ter inveja, não nos permite olhar com indiferença para o nosso irmão. Muito pelo contrário, você se anima, você se alegra, se ele estiver triste, você traz ele para cima junto com você. Porque esse amor muda a história das pessoas, irmãos. É uma situação totalmente diferente. Em João 3,16, acho que a gente não precisa ler, quando Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. Esse amor, ele vai além, irmão, da compreensão humana. Você não entende, você fala, não é possível. Eu não consigo amar o meu filho desse jeito. Consigo? Você consegue entregar o seu filho? Você consegue botar lá o seu Isaac no Moriá, levantar o cutelo e falar, é agora. Consegue? É difícil, irmãos. Mas Deus está nos chamando para nós termos esse coração. Porque mesmo que você levante o cutelo, como a gente entende na vida de Isaac, ele é fiel para ressuscitar aquele que nós colocamos à prova. Sabe, irmãos, é amor. É um amor sobrenatural, incondicional, ele vai além daquilo que nós pensamos. 1 João 2, do 9 a 11. Isso é uma coisa que nós estamos vivendo muito nesse presente século, irmãos. 1 João 4, 15 a 17. Depois eu volto na 2, irmãos. 4, 15, 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo,
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, irmãos, isso é uma das causas que mais tiram pessoas da igreja. Oh, Deus, eu preciso ganhar aquela casa na praia. O cara ganha a casa na praia e não volta mais para a igreja. Ele recebe a bênção. Muitas igrejas são assim, principalmente as grandes. As pessoas vão para lá só para receber a bênção. Aí recebe a bênção e não volta mais para a igreja. Fica só com a bênção. Mas ela tem tempo de validade, irmãos. Porque se você não está fiel a Deus, uma hora ela acaba. É diferente a situação. Você vai alcançar, mas ela não vai permanecer. Porque não tem Deus no negócio. Tem você. É a minha mão. Fui eu que consegui. Fui eu que conquistei. Quando não é de Deus, irmão, esquece. Vem dor. O que é de Deus não machuca, não dói. Ele te alegra, ele te anima, traz refrigério, traz conforto, traz consolo para o seu coração. Muda a história da sua casa, da sua família, daqueles que estão ao seu redor, dos seus amigos. Fala, caramba, que coisa boa. É bom quando você tem um amigo seu do lado, que o cara estava lá no mundão, e aí você anuncia o evangelho de uma forma simples, porque Jesus era simples, e ele fala assim, eu também quero, vou caminhar contigo. Irmão, que coisa boa que é, ver o amor sendo exalado por aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Quando você lê 1 João 2, do 9 ao 11, a palavra diz assim, irmãos, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Sabe, irmãos, a maior causa de cegueira espiritual no universo cristão é exatamente isso que nós acabamos de ler. As pessoas estão cegas porque ela odeia o pastor dela, ela odeia o irmão, ela odeia a mãe, ela odeia o pai. O ódio está exalando no meio de nós, irmãos. E as pessoas não entendem que isso é continuar vivendo nas trevas. Você não consegue andar, você não consegue caminhar, mas você quer dar glória a Deus, você quer sentar numa tribuna, você quer estar lá dando, oh, aleluia, glória, sabe, mas a sua vida está torta. Sabe? Ah, mas a mulher encurvada ficou lá 18 anos, se eu não me engano, encurvada, mas quando Jesus chegou, mudou toda a história, irmãos. Sabe, a palavra de Deus é a única que me garante o contrário do que a gente escuta. Pau que nasce torto, na Bíblia se endireita, irmão. Por quê? Existe um amor incondicional sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja Deus, irmãos. 1 João 4, de 7 a 8. Nós estamos do ladinho. A palavra diz assim, irmãos. 3, 4. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, irmãos? Se eu falo que amo, mas a minha atitude é contrária àquilo que eu falo, eu ainda não conheço a Deus. Eu ainda não tenho essa profundidade. Porque se você fala que está cheio de amor, você está cheio de Deus. Se você está cheio de Deus, irmão, você não vai fazer mal contra ninguém. Você vai querer anunciar esse evangelho, falar dessa palavra, falar que ela ainda transforma, que ela ainda liberta, que ela ainda cura, que a vida eterna é real. As pessoas vão se sentir maravilhadas com aquilo que você está falando, porque não vem de mim, não vem de você. Vem da palavra de Deus. Essa é a diferença, irmãos. Para a gente concluir, eu sei que vocês cansaram. João 14, irmãos. A palavra diz assim. João 14, versículo 15, depois 21 ao 23. A palavra diz assim, irmãos, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Percebe que ele falou futuro, irmãos. Obedecerão. Não é obedecem, porque senão seria para aquela época. Isso veio até nós.
Aí no 21 fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedece a minha palavra, meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Sabe, irmãos, eu já ouvi gente falar algumas coisas muito ruins, falar assim: ah, não, eu tenho dom de profecia, mas eu não amo a Deus. Já errou, já mentiu. Porque o que ele falar é da boca dele, não é de Deus. Deuteronômio 18 fala que se alguém falar algo que não foi Deus que mandou, aquele profeta morre, irmãos. E às vezes as pessoas brincam, dão profetada para todo lado, e tem um povo que ama tomar profetada, porque vai atrás dos profetas. Uma vez eu estava com a Vânia que me levou para o mundo pentecostal, viu, irmãos? A gente estava numa vigília, lá no, como é que ele chama? Ezequiel Pires. E foi bênção, eu gostei, porque foi ali que eu comecei a aprender a louvar a Deus, porque eu não conhecia. Eu vinha de um universo que era como o seu Luiz, só tinha o livrinho lá que a gente lia, e a gente não conhecia louvor nenhum para fora. E aí, quando eu vi aquela, falei, nossa, que coisa diferente, coisa boa, né? Eu ouvi, e no dia, a gente teve o privilégio que o Nani estava tocando, na época que ele cantava Adorador por Excelência, eu me apaixonei por aquilo. E aí o pessoal estava na expectativa que ia vir um homem que revelava o RG, falava o seu CPF. Eu falei, mas de que me serve isso? Isso vai mudar o que na minha história? Nada, irmãos. Para que eu preciso desse profeta? Se ele for revelar que a minha filha vai acontecer isso, que a minha família vai ser assim, vai ser assado, mas que veio de Deus, amém, glória a Deus. Mas eu não preciso de pessoas, guru evangélico, porque, irmãos, babalorixá do gospel, sabe, a gente precisa parar com isso, irmãos. Quem está ouvindo também escute, porque, irmãos, a palavra diz em Apocalipse 19, no 7 para frente ali, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. A profecia que você ouvir, não tiver testemunho de Jesus, corta, irmãos, bota para fora. Uma vez um co-pastor falou, eu estava no churrasco na igreja, porque a gente estava tendo um evento, e aí esse co-pastor parou a Vânia. Eis que te digo, irmã, você está gerando. Ela falou assim, não estou não. Aí ela foi para os nossos pastores, né? Aí a pastora falou, se não é de Deus, repreende e segue em frente. Irmãos, nasceu uma criança depois que nasceu Isabel. Passaram mais de anos. Profeta mentiroso, que não é de Deus. Só quer viver um momento de emoção, que aí as pessoas muitas vezes estão aí, nossa, glória a Deus, aleluia. Para, irmão. Gente entonando a voz. E tem gente que fica bravo quando eu falo isso. Entona a voz e começa a respirar, e o fôlego não acaba de jeito nenhum, e a pessoa, aleluia. Não, irmãos. Não preciso disso, não, irmãos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos disso. Palavra de Deus na nossa cabeça. Eu quero concluir, irmãos. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre o amor, o que ele representa na minha vida, e eu acredito que vai alcançar você. A palavra diz assim, olha, quem ama não tem tempo para disse-me-disse. Quem ama não levanta falso testemunho do seu próximo e muito menos do seu irmão na fé. Quem ama não guarda ódio, não é rancoroso, não vive angustiado, não vive aflito nem depressivo. Quem ama perdoa. Quem ama não mente e nem acredita na mentira, porque tem uns aí que o cara conta mentira e ele prega como se fosse verdade. Quem ama não tem tempo para fofocas. Quem ama honra o próximo, honra o seu irmão, honra a sua família e principalmente seus pais. Quem ama supera desafios. Quem ama se preocupa com almas a serem alcançadas. Quem ama leva refrigério por onde passa. Quem ama não se envolve em brigas, contendas, intrigas, discórdias. Quem ama soma, multiplica, faz discípulo. Quem ama não divide, muito menos subtrai. Quem ama anda na luz.
Quem ama tem visão espiritual. Quem ama não trai. Quem ama leva a sua família, sua parentela, seu irmão para mais perto de Deus. Quem ama não nega Jesus. Quem ama evidencia o Deus que você serve por suas atitudes. Quem ama obedece à palavra de Deus. O último versículo para ficar cravado na sua mente, irmãos. 1 Coríntios 16, 13 e 14. A palavra diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pergunta aí para o seu irmão, que amor é esse? Vai ser respondido domingo que vem, tá bom, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O grupo de louvor está com oportunidade. Amém? As palmas bem forte, louvou o Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus.
Louvar o Senhor com palmas, amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém, irmãos? Culto maravilhoso, que palavra abençoada. Com certeza abençoa os nossos corações. Mas, antes de terminar esse culto, quero fazer um convite para toda a igreja. Na quinta-feira, nós estamos aqui. Eu não vou falar um novo modelo de culto, mas é um culto que quando Deus colocou no meu coração, eu falei para a Thalita, comentei com a Thaís, né? Alinhei com o meu esposo, que é um culto que eu gostaria que todos os irmãos viessem dando uma resposta para o culto aqui de domingo, né? Se vocês virem, nós começamos com uma série falando sobre o amor de Deus, depois vai seguir aí falando sobre a pessoa de Jesus. Eu não sei como é que está o cronograma aí dos meninos da diretoria, mas o Senhor colocava muito forte ao meu coração de fazer o culto de quinta-feira como uma resposta dos cultos de domingo, onde estamos em maior massa, as famílias estão aqui, né, final de semana, então, consequentemente, o culto de domingo está um pouquinho mais cheio, né? Não que os irmãos desprezam o culto de quinta, nós entendemos as dificuldades, muitos irmãos moram longe, mas eu quero fazer esse convite especial para toda a igreja. Nós, hoje, acho que os irmãos perceberam, nós demos um tempo um pouquinho maior para o louvor, né? E a gente entende que a adoração e o louvor ao Senhor é algo que você precisa ofertar, né? Então a gente está aprendendo aí sobre o amor de Deus, e quando você entender de fato, né? Alguns irmãos já entendem, vive esse amor incansavelmente, não, de maneira intensa, e querem demonstrar isso, e às vezes não consegue. Às vezes está em casa, está nos afazeres domésticos, está cuidando da criança. Claro que isso também é uma demonstração de amor a Deus, porque quando você cuida da sua casa, quando você cuida da sua família, você demonstra que você ama a Deus também. Mas separar mesmo, de fato, um tempo, né, para você adorar o Senhor na beleza da santidade dEle, fazer isso como um ato mesmo de adoração, e você vir ao culto, Deus, Ele recebe. E eu quero que você faça isso, que você oferte ao Senhor esse tempo. Então a gente está fazendo com que os cultos de quinta seja mesmo algo de uma oferta sua, minha, para com o Senhor. Quando você conhecer a soberania, a grandiosidade desse Deus, o quanto Ele é maravilhoso, tudo que Ele tem feito por você, ainda que Ele não venha fazer nada em espécie, Ele já fez. Logo mais a gente vai ver isso, né? Que tudo isso que foi falado aqui, e que com certeza será falado nos próximos domingos, ainda não se compara ainda à grandiosidade da sua entrega para com a humanidade. Agora, vem fazer isso também, né? Eu acho que tudo que nós venhamos fazer ainda não é nada perto do que o nosso Deus merece, né? O nosso Deus merece a nossa vida, irmãos. Então se esforce de quinta-feira, esteja aqui, vamos dar uma resposta de tudo que nós estamos aprendendo sobre Ele. Vamos adorar ao Senhor. É culto de adoração ao Senhor. Amém? Então, assim, se você não sabe o que é adoração, vem na quinta-feira, vem aprender mais sobre adoração. Vamos louvar juntos ao Senhor, vamos fazer uma entrega da nossa vida, do nosso coração. Porque às vezes você fala de adoração, não se resume só em louvor. Não, a adoração é muito mais do que uma canção cantada aqui na frente. É culto de arrependimento, é culto de perdão de pecado, é um culto de entrega. E eu quero te convidar mesmo, para você conhecer mais desse amor, entregando também a Ele todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém? Então esse é o meu convite para toda a igreja. Quinta-feira, então, eu espero em massa, que estou vendo as carinhas que estão aqui, se você pode, vem adorar conosco. Amém? Glória a Deus, irmãos. Terça-feira também estaremos aqui orando, buscando ao Senhor, aprendendo. Eu costumo dizer que terça-feira tem sido um discipulado. E eu já disse para o Glauco se preparar. Vai mudar para pertinho aqui agora, irmão. Ó, que glória. Vamos ter viola de terça, ó, irmão. Que bens. Preparar uns carrão. É carrão que chama? Aí, vamos preparar, em nome de Jesus. Terça-feira estaremos aqui, irmão, para a honra e glória do Senhor. Quarta-feira o nosso estudo, irmãos, pela internet ali, e tem sido bênção. Entre ali também, acesse pelo aplicativo, pelo link que nós mandamos no link. Se você não no grupo, se você ainda não está no grupo, nos procure. Nós colocamos lá para você acessar também e aprender da palavra de Deus. Toda quarta, 8 da noite nós aprendemos. Quinta, como foi dito aqui, nosso culto. E no domingo, 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. Lembrando que dia 18, nosso culto vai ser no Parque Serete, amém?
Se você ainda não deu o seu nome da sua família, procure o Cauê no fim do culto, dê ali o seu nome para a gente organizar. Dia 18, o culto vai ser no parque. Que hora que está marcado lá, Cauê? A gente vai marcar 9? 9 da manhã, no Parque Serete. Amém? Toda a igreja está convidada em nome de Jesus. Que a sua semana seja de bênção, de vitória, de porta aberta, de milagre, de poder de Deus, de cura, de libertação. Tudo que o Senhor pode dar e trazer a nós, só quem crê, diga amém. Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo teu amor. Que, Senhor, o que ouvimos aqui, produza em nós, Senhor, servos mais amorosos, servos que refletem o amor de Cristo no mundo, Pai. O amor ao caído, o amor ao próximo, o amor aos nossos irmãos. Que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, Pai, fazendo com que cada um de nós reflita, Senhor, o teu amor, aonde quer que os nossos pés pisem, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, cada família aqui presente, cada irmão, cada irmã que o Senhor esteve cultuando aqui, tenha uma semana de bênção, de vitória. Senhor, responda a oração desse teu filho. Nós oramos por cura, nós oramos por transformação, nós oramos por milagre, nós oramos, Senhor, por livramento, Pai. Aqueles que estão na estrada, Senhor, põe a tua mão, que o Senhor guarde, proteja, liberta. Aqueles que estão irredutíveis, com os corações endurecidos, Pai, a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, Senhor. Nós cremos nisso, que a palavra vá e produza o efeito a qual foi mandada, tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer: abraça seu irmão, diga para ele que Jesus te ama e você também, amém? Glória a Deus. Jesus